Quero ler com você, para nós começarmos aqui, o livro que está em Êxodo, capítulo 18. Nós vamos ler os versículos 18 ao 20. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial e eu tenho certeza que vai fazer você entender muita coisa na sua vida, porque é uma palavra aplicável para a sua vida. Amém? Êxodo capítulo 18, versículo 18 diz assim. Eita, peraí que eu abri errado. Aqui. Isso, agora sim. Com certeza, todos ficarão cansados, tanto você como este povo com o que você está fazendo. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Amém? Agora você vai pular lá para o final, lá no Novo Testamento, João, Evangelho de João, capítulo 21. Isso. Versículo 15 e 17. João 21, 15 ao 17. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Mais do que estes, outros me amam? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Queridos, vamos orar para que essa palavra alcance o seu coração e você ouça o Espírito Santo falar exatamente aonde é necessário ter uma transformação, uma mudança, uma ativação profética, algo, um movimento de Deus na sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesse momento. Estamos diante da sua palavra, que será explicada aqui. Eu clamo a Deus para que o teu Espírito me guie, me direcione e também para que aquilo que eu disser seja movimentado pelo teu Espírito Santo no coração de todos os que recebem essa palavra. Que o Senhor traga para eles alimento, renovo, força, entendimento, destravamento da mente e do Espírito e que a vida deles, ó Deus, viva debaixo dos teus princípios e da sua verdade. Eu oro isso crendo, ó Deus, no teu efeito poderoso, instantâneo e imediato, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Hoje, quando nós lemos Êxodo, nós vimos aqui Moisés recebendo um conselho do seu sogro Jetro. Se você ler o texto inteiro, você vai entender até melhor. E Moisés julgava o povo todo dele ali. E aí ele ficava lá todo dia em pé, e aquela multidão em pé, esperando a sua vez para ser julgado, né? A gente vê, é tipo quando você espera um processo na justiça, né? Essa coisa toda. Porém, lá não tinha senha, não tinha cadeirinha, não tinha ar-condicionado, não tinha nada disso. Não tinha lanchinho, não tinha lanchonete na esquina, não tinha nada. O povo ficava lá esperando chegar a sua vez de ter os seus problemas solucionados, julgados, as suas causas direcionadas pelos princípios do Senhor. E aí, nesse dia, né, Jetro, seu sogro, foi visitá-lo, e aí ele falou assim: o que você está fazendo não está dando certo, não vai funcionar, você está cansando o povo, e esse trabalho de você julgar o povo dessa forma é pesado demais para você, então você precisa se reorganizar para isso. E aí deu para ele, muito obrigada, meu querido, obrigada, deu para ele uma direção
para que ele fizesse aquilo de forma coletiva, ele chamasse outras pessoas, homens retos diante do povo, que ajudasse ele nesse trabalho de julgamento. E o tema da palavra de hoje, querido, é o poder do princípio. E esse princípio que eu quero falar aqui não é o princípio de começo, só de começar algo, mas é o princípio daquilo que você se apoia, de que você se direciona para fazer alguma coisa. Então, esse é o contexto que nós vamos falar aqui. E nesse momento aqui de Moisés, o princípio era que ele amava a Deus sobre todas as coisas e ele entendia que ele era um instrumento de Deus para guiar a vida do povo. Então, ele fazia ali com todo o seu esforço, toda a sua dedicação, a tentativa, né, de atender todo o povo, só que ele não conseguia. Baseado no princípio de amar as pessoas, de cuidar daquelas pessoas, de saber que ele era um líder, um direcionador para o povo, ele se esforçava demais. E aí o seu sogro, vendo aquilo dali, deu para ele uma ideia brilhante, né? Porque quando a gente está, não sei se você já percebeu isso, mas quando a gente está envolvido num problema, a gente nunca enxerga a solução. A solução está debaixo do nosso nariz e a gente não vê. Você já parou para pensar nisso? Aí a gente conversa meia hora com alguém que já viveu aquele problema, que sabe resolver, e aí a pessoa traz uma solução para a gente que estava ali debaixo do nosso nariz. E aí Jetro trouxe para ele essa perspectiva, né, para ele fazer esse movimento de cuidado com o povo sem precisar se desgastar tanto e ser mais efetivo, atender melhor as pessoas e trazer mais conexão do povo com Deus, porque o povo ia ali pedir um julgamento direcionado pelo Senhor. E Moisés sabia desse papel que ele tinha. Quando nós lemos João 21, entre Jesus ali conversando com Pedro e perguntando se ele amava, né, se Pedro amava Jesus, nós vemos Jesus, quando recebia os sims de Pedro, ele estava sempre falando assim: apacenta as minhas ovelhas, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E aí nós vemos aqui nessa sintonia, né, em comparação a esses dois textos, nós vemos aqui o mesmo princípio de Deus: direcionar e cuidar do seu povo. Deus ama o povo. Não é à toa que nós lemos na palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que pudesse crer nele e não perecesse, ou seja, pudesse viver eternamente através de crer no Senhor Jesus. Então Deus tem um princípio de amor por nós. É muito importante que você entenda isso. E aí, embora isso seja penoso, doloroso, difícil, né? Deus sempre trabalha para que o povo entenda esse amor que Ele tem por nós. Eu já preguei sobre isso aqui, eu estava até revendo essa palavra essa semana, de que nós viemos para a igreja e achamos que a gente vem aqui para dizer que a gente ama a Deus. Mas, na verdade, você se conecta com a igreja para que você aprenda o quanto Deus te ama. O dia que você aprende que você é amado por Deus, meu filho, milhões de curas acontecem, milhões de soluções entram na sua vida, porque a conversa muda de figura, né? Você passa de um nível de maturidade diferente quando você entende que o Senhor ama você e Ele não espera nada de você, e aí você o ama automaticamente, porque recebe esse amor. E nesses dois textos que nós lemos aqui, nós vemos tanto Moisés quanto Pedro sendo ativados nos seus princípios. O princípio de servir as pessoas, o princípio de cuidar de alguém, o princípio de fazer esse trabalho de ser líder e cuidar das pessoas por amar o Senhor. Você acha que Moisés amava Deus? Claro que amava, meu querido. Vai olhar tudo que esse homem passou. Se ele não amasse Deus, eu não sei que pé que ele estaria, né? Se ele suportaria e entenderia tantas coisas que ele passou. Você acha que Pedro amava Deus? Amava Jesus ali, né? Que ele teve maior relacionamento mais perto? Claro que amou. Se não amasse, não teria pregado o evangelho a ponto até de ter sido morto por isso. Logo mais adiante você vai ver Jesus falando como que ele ia morrer, né? De uma forma bruta. E aí nós vemos o que é que move as pessoas. Você acredita que a sua vida é movida por princípios? E aí hoje a gente vai descobrir isso. Nós vimos que Moisés e Pedro
passaram a viver movidos por princípios. E nós vemos também nesse texto que Pedro, ele sabia quais eram os princípios do Senhor, mas que anteriormente a vida dele não era ativada por isso. Tanto é que quando Jesus foi preso, né, quando Jesus, depois que morreu, Pedro deu uma dispersada. Mas quando ele entendeu o princípio que movia a vida dele, ele ficou firme até o fim. Isso que eu quero que você desperte o seu coração hoje. Porque eu não sei se acontece com você, e aí eu vou fazer umas perguntas, você vai ver aí se funciona para você, e aí nós vamos descobrir até o final dessa palavra os seus princípios e a maneira com que você tem movido a sua vida, e eu tenho certeza que hoje vai ser um despertamento grande para você. Mas você já se pegou em situações onde você começa alguma coisa e não termina? Começa algo, seja no trabalho, seja na sua casa, seja no meio do ministério, na igreja, num relacionamento, desiste do relacionamento. Você começa coisas e não termina? Você vive instabilidades espirituais? Tem tempo que você está aleluiado, cheio de glória, ungido, orando, Deus falando com você, e tem dia que você está dançando a valsa com Satanás. Você vive esses momentos de instabilidade espiritual, momentos em que você crê em Deus completamente, e momentos que você parece que esquece que Deus existe, esquece, né, que a coisa espiritual e o contato de Deus funciona na sua vida. Você vive isso? Você tem recaídas diante do pecado? Aceitou Jesus, batizou, fez a Universidade da Vida, está firme na igreja, aí daqui a pouco está lá envolvido em drogas, prostituição, desonestidades, sendo rude na família, vivendo princípios morais baixos. Você está tendo recaídas diante do pecado? Você começa a fazer algo e aí, mesmo que você não para, mas você desanima, porque as pessoas que estão à sua volta não estão na mesma pegada que você? O povo começa a desanimar e você desanima também. Ah, assim não dá para fazer não. O pessoal não anima. Você vive isso na sua vida? Você faz algo, consegue fazer algo que mesmo que ninguém te apoie, e você consegue despertar o ânimo, o vigor, a intenção, o princípio na vida das pessoas? Querido, se para essas ou para todas essas perguntas que eu fiz para você, você diz que sim, né? Eu desanimo, quando o povo está desanimado, eu vou para o brejo, eu tenho instabilidades espirituais, eu de vez em quando tenho recaídas no pecado, eu começo as coisas e paro no meio do caminho, desanimo, né? Não termino. Você está tendo esse tipo de comportamento, de resultado na sua vida, porque você não conhece os seus princípios, porque você não conhece os princípios de Deus, e mesmo que você os conheça, a sua vida não está fortalecida, firmada neles. Mas pode dar um glória a Deus, escrever um amém aí nos comentários, porque hoje o Senhor vai te tirar dessa condição através do conhecimento da palavra, porque a própria palavra diz que a verdade liberta, e hoje você vai ser livre dessa bagaceira aí, amém? Amém, gente? Vocês estão aqui? Amém, glória a Deus. Tem gente aqui, viu? Glória a Deus por isso. Mas eu quero que você entenda o que são princípios. A palavra princípio, ela tem... Até quando você for pesquisar aí no Google, você vai ver isso daí muito vivo, né? Ela tem o significado de ser começo, princípio, o começo das coisas, né? E também tem o significado de vir de príncipe, de coisas nobres, né, de algo elevado. Então, mesmo que ela tenha esse significado de começo, de base, ela também, o princípio que eu quero explicar aqui para você hoje, é esse princípio de nobreza. E são os pilares da vida da gente, em que a gente luta a vida inteira por estabelecer. Eu me lembro que quando eu era criança, quando meu avô ia falar da família de alguém, fulano de tal é filho de ciclano de tal, ele sempre levantava um princípio positivo daquela família. Às vezes ele falava assim, é gente dos Souza, gente muito honesta. Ou então ele falava assim, é gente dos Oliveira, é gente muito trabalhadora. É gente dos Gouveia. É gente que ajuda muito o próximo, gente muito caridosa.
Então, o meu avô tinha essa característica de, às vezes, levantar o princípio de alguém, de reconhecer o princípio de alguém. Se eu fosse falar de você hoje, da sua família, né, de você, eu diria que você é gente do seu sobrenome, né, da sua classe aí de sobrenome, da sua família, mas qual que é o princípio forte aí da sua família? O que eu poderia dizer de você? Pense aí, porque hoje você precisa encontrar os seus princípios, e eu creio que o Senhor vai te ajudar, tá? Então, a nossa vida, queridos, ela é assim. A gente busca por princípios, a gente busca por uma base segura, um motivo pelo qual a gente tem que fazer as coisas, uma razão pela qual a gente tem que fazer as coisas. E se a gente não encontra, esses princípios não deixam de existir, mas eles vão ficando frustrados. E aí a gente vai desanimando. E aí é onde que muitas vezes as pessoas entram em depressão. Porque elas têm alguns princípios, mas os princípios delas estão sempre sendo violados e elas vão entrando em tristeza. Porque a vida dela vai perdendo o êxito, o sucesso. E hoje o Senhor trouxe você aqui para você rever e conhecer os seus princípios, levar em consideração os princípios de Deus, para você parar de viver uma vida, deixar a vida me levar, a vida leva eu. E você passar a viver a vida que o Senhor tem para você e que vai manter você firme todos os dias. Amém? Glória a Deus. Queridos, os princípios são os pilares nobres da nossa vida. Grava bem isso daí na sua mente. Quais são os seus princípios? São as colunas, o sustento, os pilares nobres da sua vida. E aí por isso que você precisa encontrá-los. Mas existe também um outro ponto, que não é um antônimo, né, um contrário exato, mas uma atitude que às vezes a gente tem, principalmente no meio da palavra, que faz com que os nossos princípios sejam falsificados. E a palavra que eu encontrei para isso é a palavra religiosidade. Vou até tomar um gole d'água. Quando nós falamos de religiosidade, a gente até acha que é uma coisa boa. Porque a religiosidade, a gente tem a ideia da igreja, daquilo que conecta a gente com Deus e tal, né? Só que religioso é uma pessoa que faz a mesma coisa do mesmo jeito sempre para obter um resultado. Quando você tem uma atitude religiosa sem um princípio, sem um porquê, sem um pilar sustentando aquilo dali, essa religiosidade, ela vira uma maquiagem ou um tapete espiritual. É verdade, vamos pegar o objeto do tapete e da maquiagem. O que é uma maquiagem? É um monte de produtos maravilhosos que a gente tem aí, que a gente usa principalmente no rosto para ressaltar a nossa beleza, certo? Certo, né? Hoje eu de manhã acordei e passei maquiagem para vir para cá, para estar diante das câmeras, para ressaltar a minha beleza, para a coisa ficar melhor do que já é. Mas a maquiagem não me desfigura. Eu sem maquiagem, eu com maquiagem, eu fico facilmente conhecida. Você não chega aqui e fala assim, nossa, pastora, você sem maquiagem parece outra pessoa. Não é assim, né? Mas pensa numa maquiagem que é usada tipo num palhaço, né? Que eles usam lá para desenhar um outro rosto por cima, né, da pessoa. E aí, se você não conhece o palhaço, quando você encontra o palhaço sem maquiagem na rua, você nem sabe quem que é. Nem sabe que aquela pessoa sem maquiagem é aquele palhaço que você viu. Porque aquela maquiagem foi usada para desfigurar a realidade. Não que o palhaço esteja errado, não estou falando isso. Estou falando comparativo, né, do uso incoerente para a verdade. O tapete, meu querido, ele serve na casa para poder dar um ar de conforto, né, de aconchego na sala. Não é assim? No quarto, para você levantar da cama, pisar no quentinho. Esse é o objetivo do tapete. Mas, em muitos casos, o tapete serve para quê? Para esconder o lixo. A pessoa varre a casa, levanta o tapete e bota o lixo embaixo do tapete. Então, eu quero que você perceba que coisas boas, quando elas são usadas de forma diferente ali do seu propósito de nobreza, daquilo que é verdadeiro, ela pode desfigurar a realidade. Um tapete pode desfigurar a realidade, parece que está limpo, mas não está. Uma maquiagem pode desfigurar a realidade, parece que é uma pessoa, mas é outra, está escondida atrás da maquiagem. E a religiosidade é assim. Às vezes parece que nós estamos vivendo para Deus, mas não estamos.
estamos maquiando as coisas, estamos escondendo a sujeira da nossa vida, estamos usando algo bom, que é o conectar com a palavra, a comunhão da igreja, para esconder coisas ruins que carregamos. E quando a gente fala de princípios, querido, nós precisamos entender muito bem, porque a pessoa religiosa, ela vai começar algo na presença do Senhor, no seu ministério, na sua caminhada de fé, na sua caminhada contra um pecado, e ela vai ficar seguindo ali religiosamente as atitudes que ensinaram para ela, mas como ela não está fazendo por princípios, ela está fazendo por aparência, vai chegar uma hora que ela não vai aguentar, vai parar. Mas a pessoa que vive o reino do Senhor por princípios da palavra, querido, pode ter o que acontecer, que ela vai se manter vivendo aquilo pela qual ela foi chamada, vivendo por aquilo pela qual ela começou. Se todo mundo está fazendo, se todo mundo não está fazendo, se o outro decepcionou, se o outro não ajudou, ela continua fazendo. Porque o motivo pelo qual ela começou é um princípio, e não uma mera maquiagem, não uma mera religiosidade, não uma mera coisa para parecer que está fazendo certo, mas na verdade o motivo, o pilar daquilo não está bem alicerçado. E eu quero que você desperte para isso hoje. Porque, queridos, Pedro, nesse texto que nós lemos aqui, ele era um homem religioso, e ele veio de um contexto religioso por conta da religião dele, que tinha uma série de regras que tinha que ser cumprida para que se dissesse que era da religião. E aí vem Jesus com toda a sua dinâmica do evangelho, e ele começa a dizer às pessoas: arrependam-se dos seus pecados, não vivam achando que só porque vocês batem cartões nas regras, naquilo que é parecido, bonito, naquilo que os outros estão vendo você fazer, que vocês vão ser salvos. Se vocês não fizerem as coisas pelo princípio, além de vocês não aguentarem, vão negar o meu nome, vocês também não vão alcançar a vida eterna. Queridos, só quando nós reconhecemos os princípios de Deus e implantamos ele na nossa vida, que nós conseguimos continuar a nossa caminhada. Senão, nós não vamos conseguir. Se você entende o princípio do que você faz algo, você permanece até o fim, independente dos sofrimentos. Quer ver que eu vou dar exemplos práticos para a sua vida? Você casou-se e teve 2 filhos, né? Um pai aí que casou com a sua esposa e teve 2 filhos. E aí, querido, você não está bem com a sua esposa, com o seu marido e tal, e vocês se separam, né? Nesse momento já é uma quebra de princípios, porque não entenderam o princípio do casamento, que é um apoiar o outro, um construir o outro, um cuidar e tratar do outro, um fazer o outro feliz, mas aí o princípio inverte. Eu quero que ele ou ela me faça feliz, então não está fazendo você parar, quebra-se o princípio. E aí você que tem 2 filhos, que se separou porque quebrou o princípio, você já está acostumado a quebrar princípio, não é mesmo? E aí você abandona seus filhos, porque você esquece que você é pai ou você é mãe, e abandona o princípio que Deus te confiou de você cuidar de alguém que você gerou. E na nossa vida, querido, nós vamos vivendo isso de inúmeras maneiras. Muitas vezes nós quebramos princípios e semeamos coisas terrivelmente negativas na nossa vida. Porque uma pessoa que entende que é importante viver sob princípios, ela sabe que aquilo que ela está fazendo vai gerar uma consequência positiva no futuro. Mas a pessoa que não vive por princípios, querida, ela faz aquilo que está no desejo do seu coração para satisfazer o seu gostar, a sua vontade naquele momento, e que se dane o futuro, e ela vai colher as consequências, porque o futuro vai chegar. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós lemos religiosamente, só para cumprir uma tabela, para dizer que nós conhecemos, para poder dizer para os outros que a gente sabe o que é pecado, o que não é, para a gente poder chegar na igreja e às vezes até mesmo ensinar o próximo com algo que a gente não vive, nós estamos sendo religiosos e não estamos vivendo por princípios. E aí eu quero perguntar para você, perguntar não, eu vou instigar você a ter uma reflexão diante dos seus princípios espirituais.
nós passamos aí algumas semanas sem poder nos reunirmos como igreja aqui no templo do Senhor. Por decreto de lei, tivemos que obedecer, fizemos o culto online 2 vezes, 2 finais de semana, fizemos na quarta-feira e tal. Você que tinha o hábito de vir à casa do Senhor em determinado horário, quando chegou o horário do culto, mesmo que online, você separou tudo, se vestiu, ficou bonito, como se você viesse à igreja para você viver um culto de adoração ao Senhor através daquilo que você ia assistir pela televisão? Muitos não. Para você ter uma ideia, querido, o nosso nível de arrecadação nos dízimos, ofertas e primícias nesse período caiu drasticamente. Por quê? Porque as pessoas esqueceram o princípio. Elas estiveram assistindo nas suas casas e elas não se importaram em sustentar a casa do Senhor que continua. E aí nós vamos vendo como que a nossa vida vai deixando de viver princípios. Vai deixando de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Queridos, Pedro conhecia Jesus, Pedro andou com Jesus, mas a vida dele não estava firmada nos princípios que ele tinha aprendido. Precisou Jesus, depois de ressuscitar, vir ter um tete-a-tete com ele e falar assim: Pedro, meu filho, você me ama mesmo? Pedro, presta atenção, você me ama mesmo? Pedro, eu estou perguntando para você, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Vive o princípio. Quando nós vivemos, querido, o reino de Deus, por amor ao Senhor, pelos conceitos da sua palavra, nós fazemos tudo o que temos que fazer por Ele. Nós fazemos tudo o que temos que fazer para o resultado do reino dEle, e não para nós. Nós não fazemos nada baseado naquilo que o outro está falando, que o outro está dizendo, que o outro está vendo, que o outro está dando opinião. Nós falamos baseado naquilo que nós recebemos de princípio do Senhor. Nós vivemos aqui a Páscoa do Senhor, e tivemos um tempo de Páscoa. Se você estivesse aqui na igreja, num tempo presencialmente, provavelmente faríamos um jantar aqui na igreja, ou estaríamos investindo um pouco mais em insistir com você pessoalmente para que você fizesse o jantar na sua casa. E aí eu pergunto para você, porque não teve um jantar na igreja, você fez o jantar de Páscoa aí na sua casa? Muitas pessoas não fizeram, porque não entenderam o princípio do jantar de Páscoa. E aí não trouxeram para sua casa essa atitude, porque esqueceram do princípio. Faziam antes de forma religiosa, porque todo mundo estava fazendo, porque foi um negócio que teve na igreja, não é mesmo? E aí agora que não tem, como que vai ser? Queridos, quando você vive uma vida com Deus por princípios, se a igreja é online, se a igreja é presencial, se o culto são nas casas, se o culto é no templo, não importa. Você continua sendo o mesmo cristão da mesma maneira. E assim para todas as coisas na sua vida. Uma pessoa que vive por princípios, querida, ela é leal na frente ou nas costas da outra pessoa. Ela é honesta, ela é fiel na frente ou nas costas do marido ou da esposa. Ela educa os filhos, não para o seu próprio prazer, mas sabendo que ela está deixando uma continuidade das coisas de Deus nessa terra. Porque os nossos filhos vão nos representar aqui quando nós não estivermos mais ou quando já estiverem crescidos. O que temos ensinado para eles no reino de Deus? Querido, quais são os seus princípios? Quais são os pilares que sustentam a sua vida? Se você não conhece os seus pilares, se você não conhece os princípios de Deus, da palavra dele para você, você vai desanimar. Você vai sucumbir. Você vai esmorecer. E daqui a pouco, querido, você é mais uma pessoa que não faz o que tem que ser feito porque você não tem motivação. E aí eu quero até trazer um alerta sobre essa palavra da motivação. Porque a motivação, querido, é algo emocional para quem não tem princípio. Que é importante para quem não tem princípio. Porque quem tem princípio, motivado ou desmotivado, continua sendo e fazendo a mesma coisa. É lógico que é uma delícia fazer a coisa motivado, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de trabalhar em casa de pijama.
Para eu ficar mais motivada a trabalhar, eu boto calça, camisa, roupa passadinha, calça, uma sapatilhazinha e vou fazer o meu trabalho. Isso me motiva a trabalhar, trabalha o meu cérebro. Mas o fato, querido, de eu não me arrumar, ou de eu acordar desanimado, ou ficar com vontade de pijama o dia inteiro, não faz com que eu deixe de fazer o que eu tenho que fazer. Porque eu entendi pelo que eu faço as coisas. E aí eu não preciso de motivação. Você entende o que eu estou falando para você? Você entende aquilo que o Espírito Santo quer despertar no seu coração hoje? Queridos, quantos de vocês que estão nos assistindo hoje de diversas formas deixam de cumprir o seu propósito e o seu chamado porque vocês esquecem por que vocês começaram? Vocês esquecem porque o Senhor os chamou. Vocês esquecem os seus pilares, vocês esquecem os seus princípios. Vocês esquecem os princípios de Deus. A sua vida está flutuante, não está firmada, e esse é a chave. Qual é o seu princípio? Por que você faz o que você faz? Pense bem, eu estou sendo exaustivamente repetitiva para você despertar hoje. Porque amanhã, querido, você vai desanimar, eu sei que vai, se você não encontrar o princípio do que você faz. Amanhã, querido, você vai desanimar dessa esposa, você vai desanimar desse marido, você vai desanimar desse filho. Amanhã você vai desanimar do seu ministério, você vai desanimar do seu chamado, você vai desanimar da sua igreja. Quantos de nós não fazemos as coisas com excelência porque a gente quer que o outro diga que ficou bom? Aí como ninguém fala que ficou bom ou alguém põe defeito, a gente não faz mais. Mas qual é o princípio do que você faz? Quem tem que achar bom ou ruim, querido, é o Senhor dos senhores, o Deus que te guia, a pessoa pela qual te chamou e te deu um comissionamento. Não é quem está à nossa volta. E eu quero que você desperte hoje. Quais são os seus princípios? Quais são? Quais são os pilares que regem a sua vida? Quando eu faço essa pergunta para você, é a mesma coisa que Jesus perguntando para Pedro. Pedro, tu me amas? Qual é o seu princípio, Pedro? A sua vontade? O seu querer? O seu prestígio diante das outras pessoas? Qual é o seu princípio, Pedro? Jesus estava trazendo, o seu princípio é fazer as coisas por mim. Da mesma forma que Jesus fez tudo o que ele fez por amor ao Pai. Se você ler lá em Isaías 53, a palavra fala que Jesus ia viver tudo isso, ia morrer na cruz, mas no final ele ia ressuscitar, olhar lá do céu e ia ficar satisfeito, porque ele cumpriu o seu princípio, que era fazer a vontade de Deus. E qual que era a vontade de Deus? Guiar o povo para se comunicar com o Senhor novamente. Era o princípio dele. Qual que é o seu princípio? Pelo que você faz o que você faz. É importante você saber, querido. É importante o Espírito Santo te constranger hoje a isso. E às vezes até você escrever em lugares os seus princípios, os seus pilares. Porque toda vez que esses pilares forem violados, você vai ficar mal, você vai precisar fazer um pouco mais de esforço. Jesus, ele precisou fazer muitos esforços para manter os princípios de Deus funcionando. Olha quanta coisa ele passou, quanta coisa ele tolerou, quanta coisa ele suportou para viver os seus princípios, mas no final, a Bíblia diz que a alma dele ficou satisfeita, porque ele cumpriu o princípio que Deus deu para ele, que era fazer a vontade do Pai, que era viver um meio de trazer as pessoas para perto do Senhor, nos conectar de novo, para termos relacionamento com Deus. Queridos, não queira experimentar o Senhor, não queira conhecer o Senhor de ouvir falar, não queira viver uma vida religiosa de bater cartão para que as pessoas apoiem você naquilo que você está fazendo ou achem que você está fazendo bonito. Porque quem vive por princípios, muitas vezes, vive o reino de Deus e é apedrejado. Quem vive por princípios, muitas vezes, vai ser contrariado pela grande massa. Mas só o que você verdadeiramente vive no pilar da palavra de Deus é que vai manter você conectado com Ele. E eu quero orar por você nesse momento. Quero orar por você para que essa palavra de hoje mexa com você, constranja você. Te
esmague, te aperte por dentro, faça você sentir vergonha de você mesmo. Esse é o objetivo de hoje. Para que você se veja fazendo as coisas sem princípio. Para que você reconheça a palavra de Deus, quando usava João Batista para dizer e ensinar o povo, era: arrependa-se dos seus pecados para que vocês tenham vida eterna. E hoje a palavra vem como um arrependa-se. Arrependa-se por fazer as coisas religiosamente. Admita que você faz as coisas religiosamente. Querido, eu estou dizendo essa palavra para você, mas eu ouvi ela primeiro. Não pense que eu sou melhor do que você, né, e menos religiosa do que você, porque eu fui despertada pelo Senhor também. Arrependa-se para que você viva a sua vida por princípios. Por que tem muitos empreendimentos e ministérios pessoais falindo hoje? Porque as pessoas faziam as coisas para que os outros vissem. Faziam as coisas religiosamente, para serem apoiados ou movidos pelo apoio dos outros. E o Senhor hoje está despertando você para algo novo, como nós cantamos aqui no começo. O Senhor está despertando você para que você saia da religiosidade que é movida e abraçada por um espírito de engano. E você passe a viver uma vida por princípios. E você passe a acordar e dormir todos os dias, buscando ouvir a voz de Deus e caminhar de acordo com aquilo que Ele direciona você. Porque, querido, quem vive por princípios não precisa que ninguém mande fazer. Quem vive por princípios faz o que precisa ser feito, mantém-se no caminho reto, mesmo que todos à sua volta estejam cambeteando. Sabe por que na sua casa você é uma bênção, na igreja você é uma bênção, no seu trabalho você fala palavrão, conta piada de duplo sentido? Porque está faltando princípio para você. É verdade. E assim a gente vai trazendo entendimento para a gente viver a verdade de Deus na nossa vida. Quem vive por princípios não dá ouvido ao inimigo. Não fica sendo seduzido por prazeres momentâneos e semeia atitudes de princípio, mesmo que dolorosas, porque sabe que tem uma colheita boa no futuro. Quem vive por princípios, querido, não teme o futuro, não tem medo do futuro. Lê lá em Provérbios 31 a história da mulher virtuosa. Ela vive por princípios e a palavra de Deus diz que ela não teme o futuro. Nós estamos passando por um tempo de juízo, é Páscoa do Senhor. Quem vive por princípios, querido, não tem medo do peso da mão de Deus, porque está escondido no esconderijo do Altíssimo, vivendo a sua vontade, então tem certeza que a mão de Deus o protegerá e não o castigará. Mas quem não vive, quem vive por religiosidade, morre de medo quando solta a profecia do dia 30 aí, que diz que todo mundo vai morrer. Viva por princípios e nunca mais precise de motivação para você fazer alguma coisa na sua vida, porque você vai conseguir concluir o que você começou, mesmo desgastado, desanimado, desmotivado. Nunca mais você vai desistir no meio do caminho, você não vai precisar que ninguém aplauda o que você está fazendo, você vai fazer aquilo que precisa ser feito, você não vai ter vergonha de viver a palavra do Senhor. Quantas pessoas que vemos hoje em dia tendo vergonha de reconhecer a Jesus? Por quê? Porque quer agradar o outro. Aí se o outro não crê em Jesus, ela fala, creio, mas creio mais ou menos. Mas quem vive por princípios, querido, ainda que ninguém creia, ainda que o povo vá te matar, se você disser que crê, continua crendo. Quem vive por princípios sabe o que está fazendo, ainda que seja completamente contrariado, esteja completamente num meio desfavorável. Abre o seu coração hoje. Abre o seu coração. Porque quem vive uma vida de princípios, vive uma vida de sucesso. Sucesso te espera no final, em todas as áreas da sua vida, no futuro. Mas quem vive uma vida religiosa, querido, pode crer que o seu caminho é fracasso, desistência, impotência, fraqueza. Não há um combustível para você. Mas hoje, em nome de Jesus, debaixo desta palavra, eu quero orar por você, para que o Espírito Santo traga na sua mente os seus princípios, os princípios da palavra de Deus, e você comece a viver por eles. E não viva mais uma vida
religiosa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos o Teu nome nesse momento, clamamos que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nós agora, e toda a cegueira de religiosidade, de engano, saia da nossa vida em o nome de Jesus. Toda ignorância, toda necessidade de aprovação do próximo, saia da nossa vista agora, em o nome de Jesus. Senhor, liberta o nosso entendimento, assim como o Senhor libertou Pedro naquele dia, perguntando para ele os princípios dele, pelo que ele fazia, o que ele deveria fazer. Senhor, o nosso principal princípio é viver próximo de Ti, ter relacionamento contigo e agradar ao Senhor, cumprir a Sua vontade e ser um instrumento de levar as pessoas à Sua presença. Pai, em nome de Jesus, não nos deixe esmorecer e que consigamos cumprir este princípio, independente das circunstâncias, independente do lugar, independente do meio, da forma, que a gente viva isso todos os dias. Pai, eu oro ao Senhor para que hoje haja um despertar. Os seus filhos que hoje, Senhor, não ofertaram na sua casa virtualmente, porque não estão aqui presentes, mas se estivessem, levariam uma oferta ao altar. Senhor, desperta eles para que eles façam isso, por princípio de sustentar a sua casa, de ser instrumento mantenedor da sua obra. Senhor, aqueles que desejam viver um ministério, que tem um chamado diante de Ti, mas que tem se acomodado, porque a igreja não está abrindo as portas em alguns momentos. Senhor, desperta essa pessoa para que ela viva a sua vontade pelo princípio de amar o Senhor, independente das circunstâncias. Senhor, aquele que recebeu um chamado, um direcionamento, tem a sua posição dentro do seu lar. Senhor, move o coração deles por princípio, para que eles não deixem seus lares, para que eles não abandonem seus filhos, para que eles não negligenciem seu papel dentro de casa. Eles vivam por princípios e ensinem princípios à próxima geração. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor para que todo engano hoje seja quebrado. Eu aplico sobre a nossa mente o sangue que Jesus verteu lá no Getsêmani, do suor do seu rosto, que fez com que Jesus partisse ali daquele divisor de águas e deixasse de viver a sua vontade por um momento e vivesse o princípio do Senhor. Nós tomamos posse deste sangue agora e recebemos, ó Deus, toda a clareza. Senhor, rasga o véu, Senhor, na nossa mente hoje. Rasga o véu do orgulho, rasga o véu da ignorância, rasga o véu do mimimi, rasga o véu agora, Senhor, ai que me dói. Rasga o véu do ego inflado, rasga hoje, Senhor, e levanta homens e mulheres movidos pelos princípios da sua palavra, do seu amor e do seu reino. Em o nome de Jesus eu oro, Senhor, crendo no efeito poderoso da sua palavra e do teu sangue. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Deus abençoe você. Tenha um domingo glorioso sobre a sua vida. Tenha um domingo reflexivo. Tenha um domingo despertador. E que hoje seja o último dia da sua ignorância. Em nome de Jesus. Amém?